A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santos Simão e também Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e Simão da Silva Santos Simão, esses dois canais. Iremos começar o culto nessa data 26/6/2025, quinta-feira, mês de junho, mês 6. Aleluia, quinta-feira, mês de junho. Deixa eu só confirmar aqui, porque eu gosto de confirmar as coisas. Exatamente, vamos lá, vamos adiante. Eclesiastes capítulo 2, que nós já estamos na palavra em Eclesiastes capítulo 2, que nós já estamos hoje, nesta noite, agora. Vamos lá. Os prazeres e as riquezas não dão felicidade. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com a alegria. Portanto, goza o prazer, mas eis que também isto era vaidade. Do riso disse: está doido. E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como me daria ao vinho, regendo, porém, o meu coração com sabedoria, e como reteria a loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim horta e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas para regar com eles o bosque em que reverenciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e joias de reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda sorte. Engrandeci-me e aumentei-me mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Aleluia. Essa palavra aqui, eu até me alegro em Espírito Santo e com alegria por causa disso aqui, ó. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Perseverou comigo a sabedoria. Perseverou comigo a sabedoria.
Echanda lama shondo, andala manda haba, andama handa haba, andama dama, hantitomo hasha haba, andama, aleluia. Vamos lá. E todo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhe neguei, nem privei meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. Esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Exatamente. É igual o pastor Simão Santos aqui, o meu coração se alegrou com o meu trabalho. Aleluia. Olha esse trabalho sério aqui, ó. É igual esse trabalho sério, que é a sede da igreja pentecostal, ministério chama de fogo, fé, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais. Igual a placa lá fora já está escrito, e aqui dentro também já está escrito. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Eu também me alegro com meu coração, mas meu coração também se alegrou por todo o meu trabalho. Esse trabalho sério, que é esta igreja que eu amo, e só prego aqui, e oro aqui, jejum aqui, e milagre acontece aqui. Aleluia. Então, o meu coração também se alegrou com o meu trabalho. Bota segunda a domingo, sem parar. Aleluia. 7 horas da noite, e nas redes sociais de manhã, de tarde, de noite, na madrugada. Aleluia. Então, o meu coração também se alegrou com o meu trabalho. Esse trabalho mais sério é esse aqui. É o mais sério de todos. Porque eu estou mexendo é com o povo, né? O que é mexer com o povo? Estou cuidando do povo. Aleluia. Por isso que é o trabalho mais sério de todos é esse aqui. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. E olhei eu para todas as obras, igual vi no WhatsApp aí, ó. Daqui a pouco vou ter que olhar as mensagens no WhatsApp aí, daqui a pouco eu vou ouvir aí, ó. Daqui a pouco eu tenho que ajudar mais pessoas ainda. Tá vendo como é que você trabalha? Que é sério? Aleluia. Vamos lá. E olhei eu para todas as obras que fizeram minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. Eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Exatamente aqui agora vai falar do trabalho em vão. Aprenda agora a conhecer o que é trabalhar em vão. O que é trabalhar em vão? Aleluia. Agora vocês irão aprender o que é trabalhar em vão. Aleluia. Agora vocês aprenderão. É que eu sempre já falei em todos os vídeos, em todas as plataformas que esse mundo está. Aleluia. É que eu sempre já falei,
Se não tiver Jeová, se não tiver Jesus Cristo, se não tiver, e eu não canso de repetir, aleluia, eu não canso de repetir, aleluia. Se não tiver Jeová, se não tiver Jesus Cristo, se não tiver o Espírito Santo, e se não tiver na igreja, e se não tiver todos os dízimos e as ofertas, o seu trabalho vai ser em vão. Tudo em vão. Que adianta acordar de madrugada e trabalhar em vão? E trabalhar em vão. Aleluia. O que adianta acordar cedo? O que adianta acordar cedo para trabalhar em vão? Em vão. Aleluia. O que adianta trabalhar à noite? Está trabalhando em vão. Em vão. Aleluia. O que adianta trabalhar de tarde? Está trabalhando em vão. Em vão. Aleluia. Eu já falei para você, aqui, em Eclesiastes, capítulo 2, e versículo 11, está falando, e olhei, presta bem atenção. Presta bem atenção, que eu já vou falar aí. Presta bem atenção, assiste com teus olhos e ouve com teus ouvidos, se é que tem ouvido. Aleluia. Ó, se liga com teus cérebros. E olhei eu para todas as obras. Prestou bem atenção? E olhei eu para todas as obras. Prestou bem atenção? E olhei eu para todas as obras. Aleluia. Será que está entendendo agora ou não? Aleluia. Será que vai continuar sendo mulher burra e homem burro? Aleluia. E olhei eu para todas as obras. E o que aconteceu? Toda é vaidade. E o que aconteceu? Tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Tudo era vaidade. Aleluia. Aleluia. Prestou bem atenção? Logo lá embaixo já está falando. E eis que tudo era vaidade. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? É por isso que eu falo. Se não devolver os dízimos, já era. Oh, as portas fecham mesmo. As portas fecham mesmo. Aleluia. Aleluia. Por que fecha? Tudo é vaidade. Por que as portas fecham? Tudo é vaidade. Aleluia. Aleluia. Tudo. Aleluia. Igual eu falo no começo aqui, ó. E olhei, eu olhei. Igual o Eclesiastes está falando. Aleluia. E olhei eu. Oh! E olhei eu para todos os lados. E olhei eu para todas as áreas. Olhei eu para todo o mundão. Olhei eu para todos os lados desse mundão. E nada.
significa nada. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu falo, meu irmão, não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso não significa nada. Aleluia. Não é só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso não significa nada. Isso não significa nada. Nada. Já parou para pensar? Isso não significa nada. Aleluia. Aleluia. Continuando. Então passei a contemplação da sabedoria e dos desvaros, e da doidice, porque que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu que a sabedoria é mais excelente do que a estudícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Aleluia. Exatamente. Não adianta ter uniforme de trabalho. Não adianta caçadão de maioral com uniforme de trabalho. Que esse uniforme não vale uma unha para Jeová. Esse teu uniforme não vale uma poeira para Jesus Cristo. Esse uniforme seu não vale um centavo diante do Espírito Santo. E esse uniforme seu não vale nada para essa igreja também. Aleluia. Sabe por que não vale nada essa roupa sua? E nem sua empresa. E nem sua empresa vale nada. Sabe por que nem sua empresa não vale nada para essa igreja? Porque não devolve o dízimo e as ofertas. Aleluia. Aleluia. Porque só olha assim e não olha Jeová, e não olha Jesus Cristo, e não olha o Espírito Santo, e não olha a igreja. Aleluia. E não olha o pastor também que está falando. Aleluia. Aleluia. Continuando. Então passei a contemplação de sabedoria e dos desvalos. Então diz porque que fará o homem que seguir ao rei. Ó, prestou atenção? Por que fará o homem que seguir ao rei? Prestou atenção? Que fará o homem que seguir ao rei? Aleluia. Continuando. Então passei a contemplação, olha lá, ó. Então passei a contemplação da sabedoria. A contemplação, prestou atenção. Então passei a contemplação da sabedoria. Aleluia. Começou o quê? Agora aqui, ó. Aqui começou o quê? Tem mais sabedoria. Aqui começou a ter o quê? Mais sabedoria, mais avançado do que qualquer outras coisas. Aleluia. Continuando em Eclesiastes capítulo 2 e versículo 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em treva. Também, então, entendi eu que o mesmo lhe sucede a todos, pelo que eu disse no meu coração. Pelo que eu disse no meu coração, como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria, prestou atenção? A Eclesiastes confirmando a mesma coisa que eu acabei de falar logo atrás do livro. Porque então busquei eu, ó. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Busquei eu mais
Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs? Meus amigos, minhas amigas. Aleluia. Continuando. Versículo 16. Eclesiastes capítulo 2. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo. Porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá, e como morre o sábio, assim morre o tolo. Pelo que aborreci esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes, falando novamente, tudo é vaidade. Aleluia. Também eu aborreci todo o meu trabalho em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo, contudo, ele se assanhará de todo o meu trabalho em que trabalhei, em que me ouve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Está vendo? Está entendendo agora, meus irmãos, minhas irmãs, e meus amigos, meus amigos? Está entendendo agora? Porque se não dá o dízimo, se não dá as ofertas, se não tiver Jeová, se não tiver Jesus Cristo, se não tiver o Espírito Santo, e se não ouvir o pastor que está falando a verdade, tudo é em vão. Tudo que vocês estão fazendo do outro lado é em vão. Tudo o que vocês estão fazendo do outro lado do vídeo, tudo é em vão. Aleluia. Aleluia. Não é só trabalhar. Não é isso aí que salva. Isso aí não salva ninguém. Já está escrito. Que adianta sacrificar e não obedecer? O que adianta sacrificar e não obedecer? Aleluia. Quem quer sacrificar? Aleluia. Aleluia. Continuando. Eclesiastes capítulo 2, versículo 24. Não é, pois, bom para o homem que come e beba, e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho. Isso também eu vi que vem da mão de Jeová. Porque quem pode comer, ou quem pode gozar melhor do que eu?
Presta atenção nessa palavra aqui. Porque quem pode comer? Quem pode gozar melhor do que você? Sabe o que é gozar? É fazer festa. É fazer festa. Aleluia. É fazer festa. Aleluia. Porque o crente, ele faz a festa. O crente que obedece a palavra do eu obedeço, só faz a festa. Aleluia. Todo dia é festa. Todos os dias é festa. Aleluia. Aleluia. Continuando. Porque ao homem que é bom diante dele, dá Jeová sabedoria, conhecimento e alegria. Ó, presta atenção. Porque o homem que é bom diante dele, olha, que é bom diante dele, presta atenção. O homem que é bom diante dele, aleluia, dele, aleluia. Presta atenção. Aleluia. Porque ao homem que é bom, você sabe o que é bom? Vocês sabem o que é bom? Ei, meus irmãos, ei, minhas irmãs, ei, meus amigos, ei, minhas amigas. Vocês outros lá sabem o que é bom? O que é bom não é só comer e beber, não é isso aí não. Isso aí não é bom. Aleluia. O bom é ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Isso que é homem bom. O homem bom é aquele que não desista de Jeová, que não desista de Jesus Cristo, que não desista do Espírito Santo e que não desista da fé, igual está escrito aqui e dentro de mim também. Isso que é homem bom. Aleluia. Isto que é homem bom. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Dá Jeová sabedoria, conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição do espírito. Está vendo, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas? Jeová dá o que? Sabedoria e conhecimento. Dá a Jeová lá sabedoria, conhecimento e alegria ao bom homem. Aleluia. Agora aqui, eu tenho sabedoria, conhecimento, alegria e outros avançados que vocês do outro lado não tem e nunca terá. Por quê? Não obedece. Aleluia. Então, agora Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26. Dá a Jeová sabedoria, conhecimento e alegria. Aleluia. E alegria. E a palavra mais importante de todas, o conhecimento. E a palavra mais importante de todas é o conhecimento. Aleluia. É a palavra mais importante do mundo e fora do mundo. Como diz, lá na galáxia, essa palavra é maior
e maior, e maior, e maior de todos é o conhecimento. Aleluia. Porque o homem e a mulher que tem conhecimento nunca vai perder. Nunca vai perder. Aleluia. Pode deixar para uma pessoa. Nunca vai perder. Nunca. Aleluia. Aleluia. Já parou para pensar? Agora, já parou para pensar? Aleluia. Nunca vai perder. Nunca. Sabe o que é nunca? É nunca. Nem vivo e nem morto. Nem vivo e nem morto. Já está escrito. Ainda que eu morra, eu vou tirar do cemitério. E vou colocar vivo em cima do cemitério. Aleluia. Sabe o que é isso? Conhecimento. Aleluia. Conhecimento. Ainda que esteja no abismo, de lá eu coloco em pé. Eu coloco em pé. Em pé. Em pé. Aleluia. Aleluia. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Ainda que seja hoje, no esquecimento. Exatamente. Ainda que seja o quê? No esquecimento. De lá farei o quê? Conhecido. De lá eu farei o quê? Conhecido. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando tem conhecimento, quando tem o conhecimento, as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar. Já vamos pensar, as coisas. Você sabe o que é coisas? É milhares e milhares de coisas. É milhares e milhares de coisas. Começa o quê? A mudar. Começa a mudar. Aleluia. Quando tem o conhecimento. Aleluia. Já está escrito. O homem que tem conhecimento, ele é poderoso. Já está escrito isso. O homem que tem conhecimento, ele é poderoso. Aleluia. Ele é considerado como um Deus. Ele é considerado como um Deus. Para quem não sabe. Para quem não sabe. Aleluia. Aleluia. O homem que tem conhecimento, ele é considerado como Deus. O segundo Deus, vamos dizer, o segundo Deus. Ele é considerado como o segundo Deus. Aleluia. E é verdade, porque é Jeová que entrega. É Jeová que entrega. Por isso é considerado como segundo Deus. Por isso é considerado como segundo Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos, agora aqui vocês não estão entendendo nada que eu estou falando, porque vocês são burros. Vocês não são qualificados. Vocês são desqualificados. Não é qualificado, vocês são desqualificados. Por não compreender a minha linguagem, posso dizer mais claramente. Aleluia. Então, tem que ter conhecimento
que eu já falei? Tem que aprender a conhecer quem é esse Jeová. Eu já falei há milhares de vídeos. Tem que aprender a conhecer quem é Jeová. Não é só falar de Jeová, não é só falar. É conhecer pessoalmente. Aleluia. Não é só falar. Não é só blá. Aleluia. Tem que conhecer pessoalmente. Igual eu já vi e todos os dias continuo a enxergar. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, também tem que aprender a conhecer quem é este Jesus Cristo. Tem que aprender a conhecer quem é este Jesus Cristo. Aleluia. E também eu já falei que tem que aprender a conhecer quem é essa pomba branca. Quem é essa pomba branca? Quem é essa pomba branca? Aleluia. Essa pomba branca de fogo. Quem é essa pomba branca de fogo? Aleluia. Quem é ela? Quem é ela? Quem? Aleluia. Já falei para vocês. Aleluia. Tudo nessa vida tem que ter o conhecimento. É tudo. Exatamente, é fora da palavra, é fora da igreja, é dentro da igreja, né? É fora da galáxia, né? Aleluia. É dentro da galáxia. É visível, é invisível. Tudo. Tudo. Aleluia. Tem que ter conhecimento. Agora eu aí, conversando com a mexicana. Estou conhecendo a mexicana. Eu estou conhecendo a mexicana. Para pensar na palavra. Eu estou conhecendo a mexicana. Aleluia. Para pensar nessa palavra. Eu estou conhecendo a mexicana. Aleluia. Parou para pensar nessa palavra? Conhecer. Aleluia. A mexicana. Igual eu conversei com a mexicana hoje lá no Facebook. Aleluia. Igual ela falou. Fala mais de você. Aleluia. Para eu falar mais claramente. Fala mais sobre você. Aleluia. Sabe o que é isso? O conhecimento. Quando fala mais sobre você. Aleluia. Isso chama-se o conhecimento. Conhecimento. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos. Exatamente. Não adianta, meu irmão, trabalhar em vão. Não adianta trabalhar em vão. É isso que você aprendeu nessa noite. Não adianta trabalhar em vão. Aleluia. Não adianta.
que vai perder do mesmo jeito. E pior dos piores. E pior dos piores. Aleluia. Porque não quer buscar o conhecimento. Por causa de quê? Não quer buscar o conhecimento. Aleluias. É por isso que perde todos os dias. Você do outro lado. Por isso que perde todos os dias. E todas as horas. Por isso que perde todos os dias e perde todas as horas. Aleluia. Aleluia. Eu tenho conhecimento igual aqui, ó. Eu estou ganhando meu tempo. Cada minuto que está passando aqui que eu estou vendo, cada minuto que está passando, cada segundo que está passando, igual eu estou vendo aqui, eu só estou ganhando. Eu só estou ganhando. Cada segundo que eu estou vendo aqui que está andando na alta velocidade, eu só estou ganhando. Já parou para pensar? Cada segundo, cada minuto e cada segundo. Aleluia. Eu só estou ganhando. Por que Pastor Simão Santos está ganhando? Por que Pastor Simão Santos está ganhando? Porque eu tenho o conhecimento. Porque eu tenho o conhecimento. Aleluia. É igual relógio aqui, ó. A mesma coisa, igual relógio, a mesma coisa. Quanto mais minutos passa, mais Pastor Simão Santos está ganhando. Aleluia. Aleluia. Então, porque eu não perdo tempo. Eu não perdo tempo. Aleluia. Eu, Pastor Simão Santos, nunca perdi tempo. Eu ganho tempo. Eu abraço o tempo. Eu abraço o relógio. Eu abraço o minuto e o segundo. Mas eu não perdo o meu tempo. Aleluia. Entendeu? Meus irmãos e minhas irmãs. Mesmo aqui e fora. Mesmo aqui e fora. Aleluia. Eu não perdo o meu tempo. Aleluia. Aleluia. Até um jovem falou hoje, quando eu estava subindo para cá, quando eu saí para resolver as coisas lá embaixo. Até o jovem falou: você está mais bonito, Pastor Simão. Você está mais bonito, Pastor Simão. Aleluia. Você está mais bonita. Aleluia. Está mais forte. Até o jovem, né? Aleluia. Que assiste aí, ó, que me acompanha. Aleluia. Até ele falou: você está mais bonito, mais forte. Aleluia. Mas é por causa de que eu tenho o meu conhecimento. Eu tenho o meu conhecimento. Aleluia. Entendeu? Meu irmão, minhas irmãs. Porque eu tenho o meu, presta atenção. O meu. Presta atenção. Eu tenho o meu conhecimento. Só meu. Só meu. Aleluia. Meu. Aleluia. Igual a palavra fala. Ele entrega, ele dá para tu e fica contigo. E fica contigo. Aleluia. Igual Javá fala. E fica contigo. Aleluia. Entendeu, meus irmãos? Por isso eu posso falar, é meu. Aleluia. Meu conhecimento. Meu. Aleluia. E
estou indo bem, eu estou mais do que indo bem. Aleluia. Eu estou avançado. Eu estou indo mais do que bem, estou avançado. Mais do que você do outro lado, que não sabe de nada sobre a palavra, e nem nada da vida. E nem nada da vida. Aleluia. Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, agora nós iremos agradecer. Por isso que eu falo, tem que aprender a conhecer os três. Por isso que eu falo, tem que aprender a conhecer os três. Por isso que eu sempre falo, tem que aprender a conhecer os três. Aleluia. Tem que aprender a conhecer. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Aí fica fácil. Fácil até demais, né? Fica fácil até demais. Sabe o que é demais? Nunca vai perder. Nunca vai perder. Aleluia. 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 Entendeu, meus irmãos? Aleluia. É tão bom aprender o conhecimento. O conhecimento é o quê? A palavra ali que eu acabei de falar. Esta palavra aqui, ó. Esta palavra que é o conhecimento. Aleluia. É aquela palavra. Ela que é o conhecimento. Aleluia. Que é entregue para aquele que obedece. E para de fazer o quê? Sacrifício de tolo. E para de fazer sacrifício de tolo. Quando parar de fazer o quê? Sacrifício de tolo. Aleluia. Aí vai dar certo. Aí vai dar certo. Por que essa mexicana conversou comigo? Porque eu tenho conhecimento. Por que essa mexicana conversou comigo? Porque eu tenho conhecimento. Aleluia. Por isso que essa mexicana adorou conversar comigo. Adorou conversar. Como diz, né? Amou conversar comigo. Por quê? Eu quis entender ela. Porque eu quis entender ela. Primeiro. Então, é desta forma. O que é forma? Correto. Significa correto. Aleluia. Entendeu, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos? E ela está ligada com eu. O que ela quer, eu também quero. Aleluia. E ela está ligada igual eu. Igual Jesus Cristo falou. Tudo que ligar lá em cima vai ser ligada aqui embaixo. Tudo que ligar lá em cima, tudo que ligar na galáxia, tudo o que ligar na galáxia, aleluia, será ligado nesta terra aqui embaixo. Aleluia. Aleluia. Bem que Jesus Cristo
já tinha falado sobre essa palavra. Tudo já fala tudo. O que ligar? Tudo! Ó, tudo! Sabe o que é tudo? Todas as áreas! Todas as áreas! Todas as áreas! Todas as áreas! Todas! Aleluia! Tudo o que ligar. Aleluia! Aleluia! Por isso que eu gostei de conversar com ela. O meu pensamento: se ligar, vai receber a vitória. Mas se não ligar, já era. Aleluia. Ela tem o mesmo pensamento que eu tenho. E é difícil encontrar mulher que tem esse pensamento. Igual a palavra fala. O homem quer, aleluia, uma mulher boa. Qual é o homem que achará? Aleluia. Igual a palavra fala. A mulher boa. Aleluia. Quem achará? Aleluia. Bem que a palavra fala. Quem vai achar ela? Aleluia. Bem que a palavra fala. Quem achará ela? Aleluia. Bem que a palavra é certa. Aleluia. Bem que a palavra é certa. Sabe o que é isso? É conhecimento. Quando fala quem achará, isso chama-se conhecimento. Por quê? Tem que procurar mesmo, ó. Tem que procurar, ó. Procurar em todas as áreas. Procurar e sem cansar. Aleluia. Por isso que Jesus falou tudo o que ligaste. Aleluia. Tudo o que ligaste. Aleluia. Né? Porque só para conversar com ela, também é ligação. Também é conexão. Também é conhecimento certeiro. O que é certeiro? Aprovado. Está aprovado. Aleluia. Está aprovado. Aleluia. Entendeu, meus irmãos e minhas irmãs? Por isso que tem que estar o quê? Ligado. Por isso tem que estar ligado. Aleluia. É que eu sempre já falei, não pode ficar dormindo. Não pode ficar dormindo. É que eu sempre já falei. Não pode ficar dormindo. Aleluia. Tem que estar ligado. Aleluia. Né? Aleluia. Se dormir, já era. Oh, já era. Se dormir, já era. Aleluia. Por isso que eu não perdo meu tempo. Eu ganho o meu tempo. Aleluia. E é uma mexicana linda demais. E é uma mexicana linda é até demais. Aleluia. Né? Olhos verdes, né? Cabelo mais liso, aleluia, do que as outras aí, aleluia, né? Aleluia. Cabelo lisão mesmo, aleluia, né? Aleluia. Aleluia. Então, isso é o que? Conhecimento. Isso é o que? Conhecimento. Igual Jesus falou, tudo. O que ligaste? Tudo. O que ligar, aleluia. Tem que estar ligado, meus irmãos, minhas irmãs. Por isso que eu falo, a bênção, a vitória só desce quando está com conhecimento. A bênção, a vitória só desce quando está com o conhecimento. Aí a bênção desce. Aí a bênção desce lá da galáxia. Aí a bênção desce é lá
da galáxia. Aleluia. Aí a bênção desce da galáxia. Aleluia. Né? Aí desce. Aleluia. Entendeu? Vamos agradecer soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. E agradecemos pelo este culto. Nesta data, 26/6/2025, quinta-feira, mês de julho, mês 6. Te agradecemos por este culto na sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade que tem, que fica na Rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, Nação Brasil. Amém e amém. Então, por isso que eu falo, tem que aprender com a palavra. Tem que aprender com a palavra. Tem que aprender com a palavra. Tem que aprender com a letra. Igual está escrito, tem que aprender. Tem que aprender aqui, ó. Com a letra. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Tá assistindo isso aqui? Essa placa aqui, ó. Tá assistindo essa placa? Tem que aprender o que é isso aqui, ó. Tem que aprender o que é isso aqui, ó. Essa placa aqui, ó. Tem que aprender tem que aprender a letra. Tem que aprender o que é isso aqui, ó. Aleluia. E tem que aprender o que é isso aqui também, ó. Tem que aprender o que é isso aqui, ó. Aleluia. E tem que aprender o que é isso aqui também, ó. Tem que aprender o que é isso aqui, ó. Aleluia. Entendeu? Aí sim vai ver as coisas mudar. Mas se não seguir isso, não vai ver nada.